Bom dia, candidato. Bom, as regras já foram explicadas, mas eu vou reiterar que a gente vai fazendo por etapa, passo a passo. Agora o senhor tem até 20 minutos. Veja que é um tempo bom, né? Não pode reclamar. Até 20 minutos, e com ênfase no até, para sua apresentação. Por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o João Martins, nosso presidente da CNA, Márcio Freitas, presidente da OCB, os ex-ministros, o Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, ministro Blairo Maggi, minha candidata a vice-presidente da República, senadora Ana Amélia, das mais brilhantes senadoras do país. Deputado federal Arnaldo Jardim, foi nosso secretário da Agricultura, cumprimentando todos os parlamentares. A alegria de vir com a minha esposa, a Lu, que está aqui conosco, cumprimentar a Dora Kramer, o Joey Valteno, agradecer a presença honrosa de cada uma e de cada um de vocês e dizer dos nossos compromissos com um setor que é o grande polo dinâmico da economia brasileira, campeão em todos os aspectos que a gente analise, campeão do emprego, onde entra o agronegócio, cresce o emprego, melhora a qualidade de vida da população, o IDH sobe, melhora a distribuição de renda, cai o índice de Gini, ou seja, é melhor distribuição de renda, ajuda a economia, a força motriz da nossa economia, recorde de balança comercial, superávit, enfim, um setor importantíssimo, estratégico para o nosso país. Uma primeira palavra sobre a macroeconomia. Nós temos que, ontem, urgente, zerar o déficit primário. Não é possível o país ir para o 6º ano de déficit primário. Ter uma dívida pública do governo geral, dívida pública bruta do governo geral de 5,2 trilhões, 77% do PIB, não pagar absolutamente nada e ainda gastar todo ano, como previsto na LDO do ano que vem, 139 bilhões de gastos além do que vai arrecadar e com baixíssimo investimento. Isso vai levar a problema grave. Olha aí, Argentina, os problemas que já está tendo. Então, a meta, nós reunimos os melhores economistas, aí, inclusive ligados ao setor, Zé Roberto Mendonça de Barros, Alexandre Mendonça de Barros, Pércio Arida, Edmar Baixa. A meta é, em até 2 anos, zerar o déficit primário. Isso vai trazer confiança para o Brasil, e trazendo confiança, nós vamos ter muito investimento no nosso país. Isso possibilita queda ainda maior da taxa de juros, João, reduzir ainda mais os juros, uma boa política monetária para estimular a atividade empreendedora e, com isso, evita sobrevalorização da moeda e ter um câmbio competitivo para a exportação, para o comércio exterior. Reformas. Nós só vamos avançar se fizermos reformas. Aliás, o presidente Kennedy dizia: a mudança é a lei da vida e temos que agir rápido. O Brasil tem pressa. Então, quem for eleito, estou trabalhando aí com a Ana Amélia, estamos chegando do Rio Grande do Sul, com grande empenho para a gente chegar lá e já em janeiro apresentar e trabalhar para aprovar as reformas. É possível. Embora seja emenda constitucional, nossa Constituição é pré-queda do Muro de Berlim, então ela é detalhista, ela é enciclopédica, não deveria ser, tem que mudar. E aí são 308 votos, 3/5 de votação na Câmara, no Senado, mas nos primeiros 6 meses são centrais. Como foi feita a reforma trabalhista, um grande avanço na modernização das relações no trabalho, importantíssima. Fazer a reforma tributária, simplificar a nossa sistema tributário por um IVA, um imposto de valor agregado.
Aliás, já quero dizer a vocês que não há hipótese de voltar imposto sobre exportação. Nenhum país do mundo exporta imposto. Os estados têm problemas de natureza fiscal, vamos sentar, o caminho é o diálogo, né? Vamos sentar, vamos trabalhar juntos, mas não trazer de volta exportação de imposto, tirando a competitividade dos produtos brasileiros. Aliás, o IVA vai evitar acúmulo de crédito e vai ajudar nas exportações. Reforma previdenciária. Nós estamos com quase 4% do PIB de déficit no setor previdenciário, se somar o INSS, mais o setor público federal, e crescente. E a outra, a injustiça, porque o trabalhador da agricultura, como da indústria, como do comércio, dos serviços, aposenta pelo INSS, teto de R$ 5.600, média R$ 1.400. E no setor público, um poder é média de R$ 7.000, o outro é R$ 17.000, o outro é R$ 27.000, de média, pago pelo trabalhador de menor renda, através dos impostos indiretos. Reforma do Estado. Não cabe no PIB esse Estado. Nós temos que enxugar, como fizemos em São Paulo. Tem gente que não acredita que dá para cortar gasto. Acha que é só aumentando imposto. Não, dá para cortar. São Paulo nós fizemos, sem aumentar um imposto, o ano passado, um superávit primário de 5,3 bilhões de reais investindo no Estado inteiro. Educação, 16 hospitais, 23 exames, saneamento, segurança, polícia, duplicação de rodovias, 6 linhas simultâneas de metrô e trem, sem aumentar um imposto. Mas fomos no detalhe, fechamos fundação que não tem mais sentido, devolvemos aluguel de prédio, vendemos helicóptero, vendemos avião, até carro. Devolvemos 1.800 carros e contratamos um aplicativo. Ganhou a licitação a Cabify. Então, um esforço grande pelo lado da despesa, para a gente poder recuperar a capacidade de investimento. Uma boa política fiscal, você zera o déficit primário e tem um espaço para poder investir. Uma outra questão importante aqui, bem equacionada, a questão macro, sem a qual nós vamos ter problema ali na frente. Não dá para empurrar mais, cobrir déficit com mais financiamento, com maior endividamento na área federal, precisa resolver isso com urgência. Eu fui candidato em 2006, a proposta não era ter superávit primário, era ter superávit nominal. Hoje nós voltamos a discutir superávit primário, quer dizer, você fechar a conta esquecendo a dívida, o serviço da dívida. Reforma política. Não dá para ter 35 partidos, 25 partidos na Câmara Federal. Essa fragmentação partidária, ela dificulta a governabilidade. O primeiro ano do mandato é decisivo. Se quem ganhar tiver convicção das reformas, e o Brasil só vai mudar com as reformas, e vai mudar, vai voltar a crescer, crescimento forte, sustentável, emprego, renda, e o agronegócio é esse grande polo dinâmico da economia. Aqui eu ouvi, quando estava ali no cafezinho, de que há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, nós éramos importador de alimento. E hoje somos o segundo, caminhando para ser o primeiro maior exportador do mundo de alimento. A tecnologia, né, a área de Cerrado, nova fronteira agrícola, campeã de produtividade. E aí, se o nosso problema é emprego, tem um segundo ponto para rapidamente recuperar o emprego. Um outro polo dinâmico, que é infraestrutura, rodovias, ferrovia, hidrovia, dutovias, integração de modais, essencial para reduzir custo do Brasil. Num país que é o 5º maior do mundo,
quinto maior do mundo, um país continente. Eu fui de van, fui até Itaituba, na BR-163, agora há 15 dias, atravessei o rio Tapajós, fui ao porto de Miritituba, peguei uma van, Blairo, e fui até Rurópolis, numa exposição agropecuária, peguei a Transamazônica e de lá fui até Santarém, de van. Cheguei 3h30 da madrugada. O motorista da van dizia, falta 40 quilômetros para chegar ao asfalto. Nós na BR-163, cai para cá, cai para lá, cai para cá. Falta 30, falta 20, falta 10. Chegamos no asfalto. Aí eu pedi para ele, volta para a terra, né? Porque a hora que chegou no asfalto, piorou. O tamanho das crateras é um negócio inacreditável. Isso é uma BR estratégica para chegar ao porto, para exportar. Imagine agora no carnaval, a hora que começar a chover, carreta de 50 toneladas de grãos de soja. Não tem como passar, nem com trator de esteira puxando. Infraestrutura é emprego na veia, na veia. Uma obra nossa do metrô em São Paulo, a linha 5, estava gerando no final do ano 5.400 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então, o governo recuperar a capacidade de investimento e trazer a iniciativa privada. Nós temos demanda no Brasil, tem muita demanda. Trazer a iniciativa privada para investir concessões, PPPs, ferrovia, integrar com a hidrovia, recuperar as rodovias, dutovias, enfim, um grande trabalho na área de infraestrutura, um canteiro de obras com recurso do governo e recurso da iniciativa privada, reduzindo o custo Brasil dentro de uma agenda de competitividade. Uma palavra sobre seguro rural. Se nós conseguirmos equacionar bem o seguro de renda, nós vamos estar resolvendo dois problemões. Primeiro, questão de dívidas, porque se você garante a renda, você evita, né, problemas sérios. E segundo, o crédito agrícola. Você também vai ter muito mais possibilidade na questão do crédito agrícola. Qual o problema? É que algumas regiões são muito sujeitas a variações climáticas muito fortes. Então, seguro de renda, com cosseguro e fundo de catástrofe, para poder aguentar o tranco quando você tem uma intempérie muito grande. Então, ao governo cabe ir subsidiando, ao menos no início, a questão do seguro agrícola e, junto com a iniciativa privada, nós temos um fundo de catástrofe forte para poder expandir o seguro de renda. Essa é uma questão de grande sensibilidade. Se a gente conseguir avançar no seguro de renda, nós vamos caminhar melhor. E com isso também se equaciona a questão melhor o crédito agrícola, que deve ser plurianual, para não ficar todo ano esse estresse de crédito. A outra, o dinheiro mais barato. Desse eu li uma matéria. Por que o produto brasileiro, não agrícola? Porque é muito competitivo, mas outros produtos são mais caros. Primeiro, imposto excessivo. Segundo, burocracia. Terceiro, custo do dinheiro, capital de giro. E aí nós vamos reduzir o custo do dinheiro. Lei Geral de Garantias, cadastro positivo, mais competição. Estados Unidos tem 4.000 bancos. E quero destacar, Márcio Freitas, a importância que podem ter daqui para frente cada vez maior as cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito, fintechs, né? Blockchain. Você tornar... O Brasil tem menos de 60% do PIB de crédito, o Chile tem 120% do PIB. Então, você ter crédito mais barato, estimular a atividade empreendedora. Comércio exterior. Nós somos o campeão da exportação. E temos que ter um ativismo muito grande. Eu defendo, além dos acordos comerciais que estão sendo estudados e trabalhados, por exemplo, nós entrarmos no TPP, no Transpacífico. Se nós não entrarmos, e entra a Austrália e Nova Zelândia, eles vão ter preferência
sobre os nossos produtos. Nós vamos ficar para trás. E a outra é combater firmemente o protecionismo que existe em muitos lugares, seja Índia, Tailândia, questão do açúcar, Rússia, carne. Nós temos uma defesa intransigente dos produtos brasileiros, porque acreditamos no livre comércio, acreditamos que esse é o caminho para a gente gerar mais emprego, a economia poder crescer e beneficiar o cidadão e a cidadã. Então, defender com empenho os nossos produtos, até na OMC, e, de outro lado, rapidamente caminharmos para termos mais acordos comerciais, conquistarmos mais mercado e colocarmos ainda mais os nossos produtos, que tem tudo para crescer. Nós só ocupamos menos 8,5% do território brasileiro com agricultura. O que nós temos para crescer é impressionante. E isso vai alavancar o Brasil para a gente melhorar a vida da população. Finalmente, uma palavra sobre segurança. Segurança jurídica e segurança pública. Segurança jurídica. O Delfim Neto, Ana Amélia, que é muito brincalhão, ele diz que o Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde o passado é imprevisível, né? O passado é imprevisível. Segurança jurídica. E aí não é só o executivo que precisa aprimorar sua legislação, reduzir margem de discricionariedade, tornar as leis mais autoaplicáveis, corretas, mas também um diálogo com os outros poderes. Nós temos que trabalhar com os outros poderes. Isso cabe a quem for eleito, não só chefe de governo, mas também chefe de Estado, como é no Brasil, ter um diálogo com os demais poderes, para a gente poder buscar as melhores soluções, tirar nós, destravarmos e podermos avançar. Eu quero dar o testemunho aqui de São Paulo, muitos aqui não são de São Paulo, mas dizer que nós tínhamos lá no Pontal do Paranapanema uma área de grande conflito. E através do ITESP, de regularização fundiária, firmeza nas desocupações, invadiu, desinvade. Aquilo é 24 horas. Aliás, sendo presidente, vou cobrar dos governadores, porque muitas vezes tem decisão judicial de reintegração de posse e que não é cumprida. Se nós não cumprirmos decisão judicial, nós estamos abrindo mão da democracia. Isso é valor, é princípio. Então, cumprimento quem tem. Não se cumpre decisão judicial, cabe à polícia, por ordem judicial, executá-la. Só que muitos estados simplesmente não executam. A ordem judicial não é cumprida. São Paulo paguei caro no episódio lá do Pinheirinho, porque como a justiça demorou muito, acabou tendo um problemão. Mas não há hipótese de não ter cumprimento de ordem judicial e, de outro lado, a defesa da propriedade. Segurança pública, que hoje é um problemão no Brasil inteiro. Inteligência, tráfico de droga, tráfico de arma e contrabando, descaminho, é fronteira. Então, tecnologia. Estive com o general Vilas Boas e coordeno do nosso programa de governo o general João Campos, que era o comandante do Sudeste, lá em São Paulo. Tecnologia, CISFRON e CIPAM. Estados Unidos tem 5.000 quilômetros de fronteira com o México. Não é fácil. Nós temos, Dora, 17.000 quilômetros de fronteira seca, com os maiores produtores de droga do mundo. Diplomacia, crime não tem fronteira. Chamar os países vizinhos, vamos trabalhar juntos. Todo mundo sabe por onde entra droga, arma, contrabando. É que não age. Tem uma ação duríssima, como nós tivemos em São Paulo. Nós tínhamos 13.000 homicídios no estado de São Paulo.
Reduzimos para 12, 11, 9, 7, 5, 4. O ano passado, 3.503, para uma população de 45,5 milhões de habitantes. Dá 8,02 por 100 mil habitantes ano. O Brasil teve, ano passado, 63 mil assassinatos. Jovens perdendo a vida, famílias desfeitas. Então, todo o nosso empenho na questão da segurança pública. Falta 1 segundo para acabar meu tempo. Obrigada, candidato. Bom, vou fazer a primeira pergunta e já vou logo abusando. Vou fazer duas. Vou fazer uma, porque uma me surgiu durante a sua apresentação. E essa sua apresentação, o senhor elenca, lista todos os problemas que são enormes do país, que são problemas que aparecem nas pesquisas de opinião como prioridades também da população. Muito bem, dinheiro... Todo mundo, enfim, o Estado brasileiro enfrenta aí grandes déficits orçamentários país afora. E é um problema. Aí o senhor disse que, olha, dá para cortar e dá para não aumentar imposto. Acho que foi isso, entendi certo. Como é que é a fórmula, então? Se não aumenta imposto, não aumenta gastos, não, entendeu? Ou corta gasto, aumenta imposto, isso é o tradicional, mas o senhor deve ter aí uma fórmula diferente. Já quero engatar a segunda, para que o senhor não ocupe os 5 minutos inteiros com essa pergunta e me deixe de fora a segunda, que é a seguinte. O senhor falou das diferentes reformas. Claro que a da Previdência é difícil, claro que a tributária é difícil, mas candidato, desculpa, a mais difícil mesmo é a política. Sabe por quê? Porque a moçada da política não quer fazer, quem faz a regra, e a regra afeta, e é difícil. O senhor me parece que disse que o senhor me parece, não, o senhor disse que chegando vai botar para derreter e vai botar para andar a reforma política. Quero saber o seguinte, uma coisa é a vontade de fazer, outra coisa é como é que vai enquadrar aquela turminha que o senhor conhece bem, até porque já foi deputado e sabe perfeitamente como é que a coisa funciona. São essas duas. Bom, então a primeira é a questão financeira. Como é que vai zerar o déficit em 2 anos? Não tem solução se o Brasil não voltar a crescer. O país tem que voltar a crescer. Cresce, segura os gastos e abre um espaço fiscal para poder zerar o déficit e para poder investir. Para o Brasil voltar a crescer, precisa ter investimento. Nós não vamos crescer só com consumo. Precisa ter investimento. Para ter investimento, precisa ter confiança de que vai pegar o rumo correto e vai fazer com rapidez, não perder tempo. Então, item 1, redução de despesa. Dá para reduzir infinitamente mais do que se imagina. Segundo, reformas. A reforma, ela às vezes não é efeito amanhã, mas ela evita de piorar no futuro. Você traz a valor presente esse ganho. Eu fiz a reforma da Previdência em São Paulo, em 2011, primeiro ano. Mandei para a Assembleia aprovou, já está vigorando. Então, todo o pessoal de São Paulo, executivo, judiciário, legislativo, universidade, todo mundo, é teto do INSS, R$ 5.600, novos funcionários. Não, mas o sujeito ganha 30, tudo bem. Nós vamos pagar 5.600 quando ele aposentar. Acima disso é previdência complementar, é Previcom, 1 para 1, 1 para 1. Capitalização individual, não é mais benefício definido, é contribuição definida. Déficit zero. Hoje o déficit é 18,5 bilhões, crescente, vai chegar a 30. Com a reforma que nós fizemos, vai chegar a zero. Vai chegar a zero. Você traz isso a valor presente, embora não tenha efeito financeiro ali. Trazendo confiança, Dora, vai trazer investimento, sobra dinheiro no mundo. Sobra dinheiro no mundo. A economia mundial vai crescer esse ano quase 4%. 3,8%, isso não vai ser eterno.
Nós temos que aproveitar, agir com rapidez para o Brasil poder retomar a atividade econômica forte. A outra, nós vamos rever, tem 140 bilhões de déficit primário, 280 bilhões de incentivo. Será que todos os incentivos se justificam? Vamos passar um pente fino em tudo isso. Será que todos se justificam? E, nesta proporção, a simplificação tributária pode trazer um ganho do PIB, há um estudo do deputado Rauli e do Bernard Api, de 1% do PIB quase em 12 anos, só com a simplificação tributária. Então, acredito, sim, nós já fizemos. O Mário Covas, quando assumiu o governo em janeiro de 95, o Estado não pagou salário, não tinha dinheiro para pagar salário. Você, quando para de pagar salário, você já deu cano em todo mundo. Já tinha 500 obras paradas, fornecedor sem receber, banco sem receber, e hoje nunca mais tivemos déficit, nunca. Ajuste. Essa é uma obra interminável. Sai um governo, entra o outro, ajusta de novo. Tecnologia de informação hoje permite você ter ganhos impressionantes. O Congresso aprova? Aprova. Olha, vamos fazer justiça aqui, com os deputados aqui, senadores. A proposta da reforma trabalhista, que foi para o Congresso, era desse tamaninho, fraquinha. A proposta que saiu foi estrutural, mudou um sistema antiquado, arcaico, autárquico, de cima para baixo. Foi o Congresso que fez. Não dá para achar que vai votar reforma 6 meses da eleição. Quando jogou as reformas para este ano, claro que não ia acontecer. A outra, a força do voto. O presidencialismo tem vários defeitos, mas tem um lado bom. Quem for eleito tem muita força. Vai ter 60 milhões de votos. A eleição já passou. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Tem que unir todo mundo. O Brasil está com muito ódio. Todas as vezes que houve um esforço conciliatório, a democracia consolidou-se, a economia cresceu mais forte e os avanços sociais foram maiores. Vamos fazer um esforço conciliatório. O pessoal critica a grande aliança que eu fiz e, olha, trabalhei muito, mas muito para conseguir. E isso vai fazer a diferença para governar. Senão não vai governar. Senão vai ser só discurso. E a gente tem que escolher os melhores quadros, como escolhi a Ana Amélia. Mulher, guerreira, batalhadora, representando a aliança. Obrigada, candidato. O senhor só não contou como é que vai fazer para enquadrar as pessoas. Mas o senhor entendia o seguinte, a força dos 60 milhões de votos é que vai fazer com que o Congresso... Está ok. Então, agora vamos passar aqui ao meu colega Joe Larry, que é responsável pela sucursal do Financial Times no Brasil. Vai, Joe. Bom dia, candidato. O mundo está enfrentando uma guerra comercial liderada pelo presidente Trump dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, tem alguns políticos querendo revogar a desoneração tributária das exportações, incluindo sobre produtos básicos e semi-elaborados. A minha pergunta é, como o seu governo vai se posicionar a respeito da guerra comercial e as políticas comerciais protecionistas do Donald Trump? E como você vai relacionar com o presidente Donald Trump mesmo? E qual será a política do seu governo para a carga tributária sobre produtos básicos semi-elaborados destinados à exportação? Olha, todos os países do mundo. O Brasil melhorou muito. Se a gente for verificar, na década de 30, o Brasil é um país pobre, renda baixa, expectativa de vida 43 anos de idade, mortalidade infantil 140, Joy. Nós melhoramos muito, passamos para a renda média, expectativa de vida foi para 77 anos, mortalidade infantil caiu para 14. Só que nós estamos nessa armadilha de renda média. Nós estamos com dificuldade de dar o outro salto. Os países que o fizeram, abertura comercial, comércio exterior,
nós precisamos fazer uma maior abertura comercial. Nós temos 3% do PIB do mundo, 1% do comércio exterior. Qual a dificuldade? Bom, mas e para competir? Com o custo Brasil. O Brasil ficou caro, país caro, caríssimo, perdeu competitividade. Há um princípio em medicina que diz: suprima a causa, que o efeito cessa. Precisa agir na causa dos problemas. Nós vamos ter uma agenda de competitividade, simplificação tributária, zerar o déficit, recuperar a capacidade de investimento, tornar o dinheiro mais barato, pôr os bancos para competir, abrir mais, desregulamentar, desburocratizar, destravar a economia, investir na educação básica. Se a gente subir 50 pontos no PISA, você ganha 1% de produtividade permanentemente e abrir a economia. É um equívoco, um protecionismo. Isso pode prejudicar o crescimento da economia mundial. O que o Brasil precisa avançar mais. Em 18 anos, nós fizemos 3 acordos comerciais: Israel, Egito e Palestina. Nós precisamos ter um ativismo, né, uma força na questão, sem ideologia. Comércio é o caminho para a paz, para o crescimento, para o emprego, para melhorar a vida da população. Então, nós vamos, TPP, que eu citei aqui, o Transpacífico, o nosso relacionamento com os Estados Unidos, ótimo, maravilha. Aliás, nós não temos nem déficit, não temos nem superávit com os Estados Unidos. Os nossos vizinhos, a China, tem gente querendo brigar com a China. A China é o maior parceiro do Brasil e pode ser já é um grande investidor. Então, eu vejo no comércio exterior e na política internacional um grande caminho para a gente poder avançar mais. E com uma agenda de competitividade para reduzir custo do Brasil. Mas você está abrindo no momento quando o presidente Trump está fechando. Como você vai lidar contra essa tendência no mundo? Olha, eu acho que é uma visão equivocada, porque isso só pode reduzir a força da economia mundial, reduzir a força do comércio exterior. O que nós temos que fazer? Defender o produto brasileiro, que pode ser vítima, e já o é, de protecionismo lá fora. Diplomacia e até a OMC. E a outra é fazer acordo. Se os outros fazem acordos comerciais e nós não fazemos, nós vamos perder preferência e vamos perder mercado. Ótimo, obrigada pelos 1 minuto e 20 excedentes. Eles serão sempre úteis e podem ser úteis até para a nossa conversa mais adiante. Bem, então agora eu quero passar para as perguntas, uma pergunta feita para um dos nossos representantes do setor. Quem vai fazer a pergunta? Ok. Microfone. Também 5 minutos, viu, governador? Candidato. Vou chamar de governador também, tá? Tudo bem. Caro governador Alckmin, quero cumprimentar a candidata a vice-presidente da sua chapa, a senadora Ana Amélia, nossa amiga, a senhora Lu Alckmin. Governador, qual a sua opinião sobre o tabelamento do frete? Em eleito, nosso presidente da República, qual será a sua atitude em relação a esse tipo de interferência estatal no funcionamento do mercado? Ok. Olha, o que aconteceu lá atrás? A conjugação de 3 fatores. Primeiro, o governo com a dificuldade fiscal, que todos nós sabemos, né? Infelizmente, herdamos isso do PT, 13 milhões de desempregados, milhares de empresas fechadas, uma recessão grave e um desequilíbrio total das contas públicas. O governo deu uma turbinada no PIS/COFINS de combustível. Então, aumentou a carga tributária sobre combustível. Segundo, o barril do petróleo, geopolítica. Então, as questões todas do mundo, barril de petróleo disparou.
Terceiro, o dólar. Moeda se desvalorizou. Quarto, Petrobras fazendo reajuste diário. Deu no que deu. O que nós temos que fazer? Primeiro, a Petrobras não pode fazer reajuste diário e nem pode ficar congelado 10 anos. Faz a cada 30 dias, faz uma média a cada 30 dias. E se subir muito o barril de petróleo, como é que faz? Imposto regulatório, baixa o imposto. Subiu o barril do petróleo, você reduz o imposto. O barril do petróleo caiu, você sobe o imposto. Evidente, para isso deve ter imposto regulatório, para você ter um colchão de natureza tributária. Como nós tivemos essa sequência de fatores, e aí o governo foi surpreendido, deu no que deu. Olha aonde leva o corporativismo. Ainda teve gente, candidato aí, incentivando greve de caminhoneiro. O resultado foi 14 bilhões de reais de subsídio para combustível fóssil. Nós que somos o campeão da energia renovável, subsidiar combustível fóssil. E esse retrocesso, que é tabela de frete, é um negócio que não tem o menor cabimento. Então, o fato é que, se a gente for verificar o Brasil esses últimos tempos, nós precisamos enfrentar o corporativismo. O interesse coletivo, o bem comum, anônimo, da Dona Maria, do seu José, precisam ser permanentemente defendidos. Se as corporações vão tomando conta, o conjunto se enfraquece, o país se enfraquece. Então, está incorreto, não está correto. E o caminho do futuro qual é? Ter uma regra para a Petrobras não fazer permanentemente reajuste, mas fazer uma média, e você ter um colchão tributário para esses momentos. Um outro é tornar o combustível mais barato. Nós estamos exportando petróleo e importando derivados de petróleo, porque não tem capacidade de refino. O refino, embora não seja um monopólio estatal por lei, ele é monopólio na prática. Então, por que não investe mais em refinaria? Evita o frete para ir, petróleo, o frete para voltar o derivado de petróleo e gerar emprego no Brasil. Porque a Petrobras não tem dinheiro para tudo, não tem capital para tudo. Ela foi para o pré-sal, porque o pré-sal é rápido. O pré-sal está crescendo 40% ao ano, produção de petróleo no pré-sal. Ela correu para o pré-sal. Eu defendo o quê? Trazer empresas privadas para o pós-sal, postos maduros, que vão beneficiar muito o Nordeste brasileiro, tem muito petróleo e gás ainda para tirar, trazer investimento privado, empresas especializadas em postos maduros, e o refino, trazer a iniciativa privada para ampliar o refino no Brasil. O problema é quem vai querer investir com essa insegurança jurídica que foi criada. Esse é que é o problema, é confiança e firmeza nas decisões. Está errado, fruto de uma conjugação de problemas e uma solução ruim. Agora, a quarta pergunta. A quarta pergunta vai ser feita pelo repórter especial da Band, Valteno de Oliveira. Governador, o senhor já deve ter ouvido o verso: eu quero uma casa no campo para compor roques rurais, ter os amigos do peito, curtir os discos, os livros. Um sonho que todo mundo tinha e que está acabando, porque quem campeia é a violência no campo. E eu gostaria de saber qual é a política do senhor para diminuir furtos, homicídios, sequestros. A situação é tão grave que não há delegacias especializadas, as patrulhas rurais são escassas e nem números temos sobre isso. Recentemente, a CNA fez uma parceria com o Ministério da Segurança, inclusive para ter números, porque nem isso nós temos. E se o senhor também é a favor do porte de armas para o homem do campo? Valteno, né? Olha, em relação à segurança, eu destaquei segurança jurídica,
que é importantíssima. Aliás, quero dizer que vou reanimar lá a medida provisória do Fernando Henrique, que proibia terra invadida ser desapropriada para efeito de reforma agrária. Nós vamos até aumentar o tempo disso e reeditar a medida provisória. Em relação à segurança pública, primeiro, porte de arma. Sou favorável a que na área rural você tenha o porte de arma totalmente facilitado. Eu até disse, eu até os 16 anos de idade, nunca morei na cidade, Blairo, porque meu pai era veterinário. Então, a gente morava na fazenda que ele trabalhava. Tinha lá uma espingarda em cima do armário. Nem sei se funcionava aquilo, mas tinha lá uma espingarda. Então, a área rural, só quem não morou na área rural não sabe o que é. Você está distante. É diferente quem está no centro da cidade, num prédio que tem porteiro, tem controle, tem câmera de vídeo, disca 190, a polícia em 3 minutos está na sua porta, tem patrulhamento, é totalmente diferente. Então, defendo, sim, que na área rural você tenha posse, porte de arma. Agora, é claro que é o governo que tem que combater organizações criminosas. Equipamentos agrícolas são caríssimos, defensivos agrícolas são caríssimos. Então, você tem que ter investigação. Eu vou criar no governo federal uma agência, não vai gastar quase nada, porque já existem os órgãos de inteligência e informação, unindo Forças Armadas, ABIN, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e dos estados. Porque crime não tem fronteira. Para você ir rastreamento de arma, contrabando, droga, entrada, ação na fronteira, e vou criar uma Guarda Nacional, exatamente para poder apoiar a questão do crime no campo. Hoje existe, Valteno, uma Força Nacional. O que é essa Força Nacional? Você empresta um PM de um estado para pôr no outro. Então, nós cedemos 800 policiais militares para ir para o Rio de Janeiro. O outro empresta 300. Você veste um santo desvestindo o outro e coloca o policial num estado que ele não conhece. Nós vamos ter uma Guarda Nacional permanente. Governar é escolher. O problema de segurança é no Brasil inteiro. Não é só no Rio de Janeiro. Aliás, quem é a vítima da droga? Um jovem do sexo masculino e de baixa escolaridade. Então, quanto mais pobre a região, maior é o problema. Se pegar as 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil e 14 estão nas regiões mais pobres. Então, o governo federal vai liderar esse trabalho. Inteligência, informação, tecnologia e a Guarda Nacional. A outra, parceria com estados e municípios. Nosso sistema está capenga, porque ele afastou o governo mais perto, mais próximo, que é das cidades, dos municípios. Nova York era uma cidade violenta, hoje é uma cidade segura. Quem lançou tolerância zero? Rodolfo Giuliani, prefeito de Nova York. Polícia e ação no território. Corpo de bombeiro é do município. A polícia municipal, nós precisamos trazer os municípios para ser nosso parceiro. Eu já fui prefeito. O que prefeito quer? Pacto federativo. O que é pacto federativo? Tirar dinheiro do governo federal e colocar no município. Tudo bem, nós vamos ajudar, mas nós vamos exigir resultados. Você vai atuar conosco, prevenção primária. Todo município tem aquele bairro complicado, aquele bairro difícil, aquele bairro complicado. Vamos atuar em conjunto e ter resultado. O que eu fiz em São Paulo? Uni a Polícia Militar com a Civil. O mesmo distrito da Polícia Civil com a mesma companhia da Polícia Militar. Resultado, redução de homicídio, redução de latrocínio, roubo de carro, furto de carro, roubo em geral, bônus, meritocracia. Atingiu meta, ganha, desde o coronel até o soldado, desde o delegado até o agente policial. O Brasil é o país da regra. Nós temos que ser o país do resultado, você cobrar resultado.
Dá para reduzir muito. Um último exemplo, Dora, para o nosso tempo. São Paulo tinha muito roubo de carro. Aí, e tendo roubo de veículo, tem latrocínio, porque metade dos latrocínios é na hora de roubar o veículo. A gente se assusta, faz um movimento, toma um tiro. Para que rouba? Para desmanche. Então, nós mandamos uma lei para a Assembleia, 6 meses, para todos os desmanches virarem recicladoras. Não atendeu a lei, lacra. 6 meses depois, começamos a fechar. Emparedamos 1.180 desmanches. O que aconteceu com roubo e furto de veículo? Despencou. O que aconteceu com latrocínio? Despencou. Receptador. Quem está pegando defensivo roubado, isso é sob encomenda. Você, quando rouba uma carreta de roldana, não é para vender na feira, é sob encomenda. Então, nós vamos aumentar a pena para receptadores e para cima dos receptadores. Essa é uma questão essencial, ter polícia especializada na área rural. Obrigado, governador. Bom, como a gente tem, já me orientaram aqui que eu posso fazer uma pergunta a mais. Agora, eu sei que o assunto é o futuro, tá? Mas não dá para desprezar o presente. E não dá para desprezar o presente eleitoral, porque está ótimo, planos para a presidência da República. Só que há uma distância entre agora, hoje, e a presidência da República. E se essa distância não for cumprida, se eu não chegar lá, tudo isso que a gente está falando aqui não vale nada, tá certo? Só vale se ganhar a eleição. Então, e quero uma resposta, governador, já vou avisando, não quero aquela resposta assim, não, vamos esperar o programa de televisão, porque aí tudo bem, tudo vai dar certo. Não, essa aqui todo mundo já ouviu. Vamos numa outra mais objetiva. Tem um eleitorado seu super aflito com essa coisa, essa âncora da pesquisa, que o senhor fica lá no negócio do 7, do 8, do 6 e não vai, e dizendo e pedindo calma, e aí as pesquisas mostrando que tem o eleitor, que é o seu eleitor tradicional, que é o eleitor do PSDB, indo para o Bolsonaro, porque quer evitar outras coisas. Então, de repente, o senhor está perdendo nessa coisa. As pessoas não estão com calma. Conta aí para a gente. Porque, menos de 40 dias. O tempo ruge. Não tem tempão, não. Como é que vai fazer para ganhar esta eleição? Você sabe que o meu sonho no futuro é eu cobrir uma eleição. E os jornalistas candidatos. Já tenho até... Eu já tenho até a primeira pergunta. Por que não decola? Né? Olha, há 2 ansiosos na vida. Os políticos e os jornalistas. Né? E a gente precisa controlar a ansiedade. A campanha agora é que vai começar. Eu vou dar um dado para você, não é... É fato, é fato. As 2 últimas eleições, Roberto Rodrigues, Paulinelli, Blairo, São Paulo, eleição de prefeito. Desses me mandaram lá esse negócio de YouTube e tal, é interessante, né? O pessoal pega e manda. Então, tinha lá, 26 de agosto, hoje é 28, né? Então, 29, 3 dias atrás, 26 de agosto, manchete da Folha. E o Datafolha é uma instituição seríssima, seríssima. Não estava errado, não. Candidato Celso não sei o quê, 33%, e no segundo, 33%, e no segundo turno ganha com folga de todos os candidatos. Isso no dia 26. Vem a eleição, ele nem sequer foi para o segundo turno. E o candidato que tinha 5%, o nosso, ganhou no primeiro turno. Vamos pegar a última eleição no Brasil. Tocantins, uma eleição fora de época, agora, o mês passado. Primeiro lugar estava o prefeito da capital. Segundo lugar, uma senadora da República, respeitada. Nenhum dos 2 sequer foi para o segundo turno. O que está acontecendo?
o povo, até pelo sofrimento. Não está ninguém feliz com a política. Ninguém. Depois de passar por 8 anos de perda de renda, de escândalos, de decepção, de tristeza, um sistema que está errado. Se nós não mudarmos esse sistema, não vai melhorar. Vamos ser sinceros. Por isso que eu digo, olha, não tem solução sem reformas. Para ter reforma, precisa acreditar nas reformas, ter força e ter apoio e aliança para poder mudar as coisas. Então, agora é que vai... O Hélio Garcia dizia isso há anos. A eleição começa depois da parada. Parada militar, 7 de setembro. Como? Não mudou, isso é porque o Hélio Garcia só está citando um negócio lá de Não, antigamente. Dora, vou dar um dado para você. Numa campanha curta, essa campanha não é igual às outras, ela é curtinha. Geralmente era em junho. Até hoje nós não tem candidato que a gente não sabe quem vai ser. A campanha é curtinha, ela vai ser decidida em setembro. Precisa controlar e trabalhar. Eu acredito... Vou interromper. O senhor vai ser mais incisivo? Porque nos primeiros debates, o senhor estava ali tentando ignorar que o Bolsonaro existe. E numa gentileza aqui, gentileza lá. Como é curto, o que é? Que o senhor vai ser mais incisivo? Olha, lembra o primeiro debate seu com Lula? Que o senhor foi super incisivo lá em 2000, sei lá o quê? E aí cada um dá um palpite. Eu fui em cima do Lula no segundo turno. Até porque debate de segundo turno é diferente. Debate de segundo turno é tete-a-tete. Debate de primeiro turno tem 8, 9 totalmente diferente. E aí disseram, não, mas o senhor perdeu para o Lula porque bateu muito no Lula. Cada um tem uma ideia. Eu fui a Petrolina. Aí um amigo me mandou um e-mail. Mas eu falei para você, você não me seguiu o meu conselho. Você, a Petrolina, atravesse a nado o Rio São Francisco até Juazeiro. Eu falei para você. Cada um tem uma ideia. Olha, eu não vou mudar, porque se mudar não sou eu. Eu acho que o Brasil não precisa de showman, não precisa de gritaria, berro, murro na mesa. Precisa resolver o governo que funcione. O país precisa voltar ao normal, ter governo que funcione. Bom, como a gente está aqui com uma certa folga de tempo, o Joe quer fazer mais uma pergunta. Outro assunto polêmico para seu colega Bolsonaro é sobre as mulheres. Você acha que o voto das mulheres vai ser decisivo nessa eleição? E o que você vai fazer para as mulheres, para deixá-las mais iguais no lugar de trabalho? Olha, primeiro eu gosto muito das mulheres, começando pela Lu, com quem sou casado há 40 anos e mais apaixonado do que era no tempo de namoro. Viu? Olha, as mulheres são maioria, né? 52% da população. As mulheres são melhores do que nós, homens, né? Nós temos que reconhecer isso, são melhores, garra, sensibilidade, determinação. Eu até dou um exemplo, né, homenageando as mulheres. Nós temos em São Paulo 230, vamos ser exato, 228 mil presidiários. Essa história que prender não reduz criminalidade não é verdade. Prende, que você reduz criminalidade. Então, nós temos 22% da população e 37% da população carcerária. Desses 228 mil, devia ser meio a meio, né? Tem 4,5% de mulheres, 95,5% de homens. E esses 4,5%, Ana Amélia, ainda é a má companhia dos homens, viu? Então, mulheres, por isso fui buscar a Ana Amélia. É uma chapa... E a Ana Amélia não vai ser uma vice muito ativa, muito participante. Quando as mulheres crescem, quando as mulheres têm empoderamento, não ganham só as mulheres, ganha toda a sociedade. Toda a sociedade. Ela é essencial.
políticas públicas, né, para evitar discriminação. Essa história do laissez-faire não existe. Isso é incivilizatório. Nós temos que garantir oportunidade, zelar pelo pluralismo e garantir oportunidade para todas. As mulheres serão o centro do nosso governo. Governador, então agora o senhor teria mais... Teria, não? Tem mais 5 minutos para as suas considerações finais. Então, reiterar aqui o meu agradecimento, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Meu papai, lá de cima, está muito feliz, porque era um homem ligado à área rural. Meu pai dizia, Ana Amélia, o contato com a natureza aproxima o homem de Deus, né? Aproxima o homem de Deus, é uma bênção. E o Brasil, o motor, né, o centro, o grande polo dinâmico é a nossa agropecuária e o nosso agronegócio, que tem desafios, especialmente da porteira para fora, desafios grandes, que nós não sabemos fazer mágica, mas nós acreditamos. Sou do interiorzão, caipira do interior de São Paulo, na terra onde é olhar nos olhos, falar a verdade e trabalhar, 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 trabalhar. Então, quais são esses compromissos nossos, João? Seguro de renda. Acho que a gente pode dar um salto para fortalecer o agronegócio. Ampliar a oferta de crédito com juros menores. E aí, o sistema bancário, a competição para ter spread menor, lei geral de garantias, faz toda a diferença. Mercado, defender o produto brasileiro e buscar mercado, conquistar mercado, correr atrás de mercado. O governo tem papel importante. E também a iniciativa privada, garantindo a qualidade dos produtos, os exportadores, os industriais. É uma parceria, governo e iniciativa privada, para a gente ter bons produtos, boa qualidade e conquistar mais mercado. Infraestrutura, reduz custo. O Brasil, que um país grande, continental como o Brasil, tem um custo enorme. Ciência e tecnologia, Embrapa, papel que teve a Embrapa nesse período todo, a gente ter pesquisa aplicada no sentido de resolver problemas do setor, através do cooperativismo e também o governo, associativismo, extensão rural, profissionalismo no campo, segurança jurídica, invadiu, desinvade, e segurança pública, até aumentando pena para determinados tipos de criminalidade. Questão sanitária, a gente buscar também iniciativa privada para que possa ocupar também um espaço importante. Enfim, um conjunto de propostas. E o mais importante, João, é o diálogo. Quando a gente ouve mais, dialoga mais, erra menos. Não é que não vai errar, mas erra menos. Governo moderno está permanentemente interagindo, dialogando, resolvendo problemas, até porque você tem um espectro, mas na hora que assume o governo, eu já fui 4 vezes governador, a realidade ela tem uma lógica própria, que você tem que estar 24 horas trabalhando para poder avançar. Paz no campo, ordem e desenvolvimento. O Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Porque onde não tem emprego, não tem paz. Pode ter polícia, mas não tem paz. Paz é fruto de oportunidade. O Brasil, durante 50 anos, de 30 a 80, foi o país que mais cresceu no mundo, 5% ao ano, meio século. Nós vamos voltar a crescer, com sustentabilidade, crescimento forte e permanente. E o agronegócio brasileiro vai ser o motor para ajudar a empurrar também a indústria e os serviços. Deixo um abraço muito carinhoso para vocês. Eu que sou da área rural, cooperado
da nossa Comevap e aprendi com meu pai. Meu pai dizia, meu filho, acorde cedo. 7 da manhã, já tirou o leite, soltou os bezerros e fez o queijo. Esse é o homem do campo. Parabéns, contem conosco. Eu agradeço, governador, e peço ao senhor... Peço ao senhor que permaneça no palco, porque o presidente da... Oi, diga. Votem em mim e na Ana Amélia. Presidente, o senhor vai receber das mãos do presidente da CNA o documento O Futuro é... Roberto Rodrigues, todos nós fizemos